tarde, Elas em Ação. Aqui é a Adriana Guedes. Vamos hoje inaugurar um quadro no programa Mulheres que Movem. Estamos aqui com Daiane Pitanga, Cláudia Batista, que vai começar a sua entrevista. Boa tarde, Daiane Pitanga. Seja muito bem-vinda ao nosso quadro Mulheres que Movem. E hoje nós estamos trazendo essa podóloga maravilhosa e vai contar um pouco da sua história pra gente. Daiane, fala pra gente. Você se especializou, né? Podóloga. Mas você quis cuidar de pés diabéticos. Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, eu conheci a podologia, né? É o meu primeiro emprego, desde que eu saí do CLT, eu tive 2 empregos só. Eu trabalhei numa papelaria com 17 anos e saindo dessa papelaria eu queria alguma coisa pra mim. Então eu fui pesquisar alguma coisa na área da saúde. E aí eu encontrei a podologia. E no meio dos estágios e tudo, eu vi que tinha uma necessidade em relação ao pé diabético. Porque além da necessidade, existe também um preconceito, né? De que as pessoas não querem pegar, e aí a maioria deles são idosos. Então, assim, existe já uma responsabilidade muito grande por serem idosos e por serem diabéticos. Então, assim, aumenta mais ainda o risco, né? E, então, assim que eu terminei o meu curso, a minha formação em podologia, eu já fui direto pro pé diabético. Eu ganhei até uma vaga na FAETEC na época. A FAETEC estava com um projeto. E eu já me inscrevi logo na primeira turma e eu consegui fazer. E ali eu vi, gente, muita coisa, assim, era além do que eu sabia. Então, a necessidade real, muito grande, em relação aos diabéticos, assim, é muita responsabilidade. E eu faço para cuidar mesmo. O meu interesse maior é o cuidado, porque é muito ruim. Eu já peguei pacientes que chegaram para mim sem os dedos nos pés. Então, assim, mas como que ele vai na podóloga se ele não tem os dedos? Mas aí, conforme o andar dele, desenvolve calos. Então, assim, além de não ter os dedos, já desenvolve outras podopatias, outros problemas. E um caso que me marcou muito foi uma paciente que eu atendi e ela perdeu os dedos dos pés, do pé direito, porque o filho dela brincando no quintal, a bola correu pro quintal, era um dia de sol e aqui faz muito calor, né? E ela foi pegar a bola, o solo estava muito quente e ela sentiu a ardência. E ela foi ao médico, o médico não deu atenção. Falou que estava tudo bem, mandou ela passar uma pomadinha e com 7 dias ela perdeu os dedos. Então, assim, é um risco muito grande. Foi o que me fez olhar com um olhar diferente para essa questão do pé diabético. Então, além desse que você está falando, né, que é muito importante, o que você tem mais para oferecer, né? Um canal no YouTube, o que você mostraria pra gente aqui no Elas em Ação? O que é mais interessante no teu canal? Você tem um canal no YouTube? Tenho. Então, fala um pouquinho desse canal do YouTube pra gente. O meu canal, eu comecei um foco maior ali ao encravada, porque as pessoas têm muito medo de podólogo. Eu sei. Verdade. Graças a Deus eu não preciso, mas quem precisa... Sim. Mas pode vir assim pra fazer uma limpeza, uma terapia, e claro, não é só dor. Então, assim, existe um tabu que precisa ser quebrado em relação ao podólogo, né? Porque a pessoa associa o podólogo a carniceiro, vou sentir dor. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu mostro ali casos reais com o mais grave da podologia, que são as unhas encravadas, grau 1, grau 4, então está exposto ali para todo mundo ver, com consentimento do paciente, ele autoriza a filmagem. E não tem, assim, edição de vozes e nem nada. Pra vocês verem que realmente, gente, tem solução e não é esse bicho de 7 cabeças todo, né? Tipo, você precisa morrer de medo. E eu mostro sempre o início, o meio e o fim. Então tem o resultado, a pessoa sai dali, né? Curada daquele problema. Você acaba quebrando esse mito, né? Porque às vezes as pessoas realmente, elas nem vêm com medo, achando que vão sofrer, que vai sentir só dor, né? E isso aí também acaba a pessoa às vezes tendo um problema e vai deixando de lado, né? Até se tornar uma coisa muito mais grave, né? Sim. Porque isso acontece. O que eu mais escuto, assim, de verdade, a pessoa chega na minha sala e fala, eu tenho medo. Por favor, vai devagar, eu tenho medo. Então, assim, é o que eu mais escuto. Mas aí acaba, né, com o tratamento, a gente conversando, aí fica mais calmo e tudo. Então, acontece de quando a gente termina aquele tratamento, resolve aquele problema, a pessoa fica. Ela larga, tipo assim, gente que vai na manicure não quer mais. Então, por isso que eu falo, a podologia não é só dores, né? Ela também tem a parte de ficar fazendo os tratamentos e os cuidados com os pés, e tudo mais, prevenção, o que é muito importante. Eu costumo dizer que o custo do reparo é muito maior do que o custo da prevenção, né? Verdade. Meu pai já foi seu cliente, né? Então eu tiro por aí, como é bom. É verdade. Então, Daiane, eu sei que você tem um sonho, né? De ter uma escola para podólogas que você possa explicar, né? Eles já vão estar formados, mas você pode explicar melhor como eles cuidarem desses pés, né? Conta pra gente. Eu, com esse tempo todo de experiência, né? Eu vejo que tem pessoas que têm muito medo
quando começam na podologia, eles têm muito medo de começar a atender. Existe esse... Um receio, né? Na verdade, sim. né? Um E receio. eu conheço muitas podólogas, já formadas, que estão estudando ainda, eu conheço muitos. Aham. Então, assim, eu escuto elas dizerem bastante, eu tenho medo de usar certo produto, eu tenho medo de usar... Existem manobras hoje muito novas na podologia, ela vem crescendo bastante, então, Aham. assim, elas têm muito medo de usar essas técnicas novas, e até no desencravar de unha mesmo, que, né, é o boom da podologia. Verdade. Então, assim, vendo essa necessidade e olhando para trás de quando eu comecei, porque eu já comecei eu comecei a trabalhar já na fase do estágio. Então, olhando para essa necessidade, eu vejo que existe sim um aprimoramento, né? Então, eu quero montar um estúdio, uma sala, onde eu possa ajudar as pessoas a desenvolverem habilidades para poder atender o paciente com mais segurança. Que coisa maravilhosa. Gente, olha, essa mulher guerreira, empreendedora, Daiane Pitanga, hoje pode contar um pouco da sua história.